meus amigos! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Estamos começando aí mais um episódio do nosso Multiforma Podcast. Tem sido uma jornada maravilhosa, irmãos. Caminhar com vocês, entrar na sua casa, na sua vida. E a gente tem certeza, a gente estava falando aqui no off hoje, que a gente tem certeza que o Senhor tem feito grandes coisas aí através das vidas que tem passado por aqui. Isso é o mais gratificante para nós, né? A gente está começando mais um episódio, mais um momento onde o Espírito Santo vai conduzir isso tudo, amém, como sempre foi. Essa que é a verdade. A gente fala para os nossos convidados, não tem pauta, hein? Não tem pauta porque a pauta é ele. Glória a Deus por isso. É isso, meu amigo, meu parceiro, Adiel. Fala, Tiagão. E aí? Alegria mais uma vez, né? Gravar mais um podcast. A gente é prazeroso demais falar do Senhor, né? Sempre convidados também especiais aqui falando do Senhor. É bom demais. E hoje, Tiagão, hoje eu vou pegar sua fala pra mim. Tiagão, hoje quem é o nosso convidado, Tiagão? Faz suspense, mas você já sabe quem é, né? Se você clicou aqui, a gente sempre fala isso porque você já viu o rosto do nosso convidado aí, mas antes de passar a bola para ele, quero te fazer alguns lembretes. Olha só, que você possa se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e também no nosso canal aqui embaixo no YouTube. Dá um curtir no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanha, ativa o sininho também, acompanha as notificações, tá bom? Quero também dar um agradecimento aos nossos parceiros aí dessa jornada, o Doce Alegria, aquela loja fica lá na Estrada Mineira, número 1587. 1587. A loja de doce e alimentos mais completa daquela região. Correias, Nogueira, Taipava, Centro de Petrópolis, não tem loja mais completa do que a Doce Alegria. Tem sido um parceiro nessa jornada aqui, né? A gente quer agradecer também o Café de Pote. Você já experimentou o Café de Pote? Já foi lá no Instagram do Café de Pote? Manda uma mensagem para eles lá. É @café de pote. Fala assim, a gente ouviu falar desse café aí no Multiforma, a gente quer experimentar. Manda um direct para eles lá no Instagram, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Produto de altíssima qualidade. Quero lembrar você também que quer abençoar esse projeto. Ao longo de todo episódio vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Você pode fazer uma oferta aqui nesse projeto aqui, de qualquer valor. O importante é você abençoar esse projeto. Nosso Pix também é multiformapodcast@gmail.com, ou você só usar o seu leitor de QR Code aí, esse QR Code que aparece na tela ao longo do episódio. Tá bom? Sem mais delongas, como diz o apresentador das antigas, né? Nós vamos passar a nossa bola para o nosso convidado, Pastor Marlex. Salve de palmas pro Pastor Marlex, né? Glória a Deus. E aí, pastorzão? Muito bom estar aqui. Tiago, Adiel, graça e paz, boa noite. É um privilégio estar aqui e é isso, né? Espero ser um tempo precioso e espero que venha edificar muito, não só as nossas vidas, mas todos aqueles que estão assistindo. Glória a Deus. Né, vou me apresentar, não sei se todos aqui conhecem, acredito que não. Meu nome é Marlex de Paula, sou casado com a Débora, sou pai do Bernardo. O Bernardo tem 19 anos e o Vitor tem 13 anos. Eu pastorei na Igreja Luzeiros, né? E é isso. Hoje me movimento a favor da edificação do corpo de Cristo. E glória a Deus, estou aqui para a gente bater esse papo e avançar para a glória do Senhor. Glória a Deus. A Igreja Luzeiros está em qual endereço mesmo? A Igreja Luzeiros é Rua Quissamã, 367. 367. Isso, queria mandar um abraço para minha esposa, um beijo, né? Para Débora, um abração para meus filhos. Tá, e você que está nos assistindo, um abração para vocês também. É isso aí. Me fez lembrar, tem 2 abraços aqui, ó. Quero mandar um abraço também para todo mundo que acompanha a gente, né? Mas em especial pro Marquinhos, lá do Taberna do Castelo, restaurante Taberna do Castelo, gerente lá. Altíssima qualidade também o atendimento do Marquinhos, tá? Forte abraço, Marquinhos. Não perde um episódio. Eita glória. Encontro ele sempre no estacionamento do Castelo lá. Ele fala, tô acompanhando lá, hein? Então, Marquinhos, beijo grande no seu coração. A nossa irmã também, Fatinha Murta,
da nossa igreja lá, Tá. que não perde nenhum episódio também, tá? Beijo grande, Fatinha, Cosme, toda a sua família também. Tá bom, gente? Forte abraço ter vocês aqui acompanhando mais uma vez. Mas o Marlex, né? Isso. Posso chamar de Marlex? Pode, claro. Marlex! Deve. Marlex, a gente geralmente começa aqui com uma pergunta que pra gente desenrolar, seguir esse flow, desse bate-papo dessa mesa aqui. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Tiagão, antes dele responder, vou parabenizá-lo. Já sei, até sei o que é. Rapaz, é o primeiro que enfatizou a esposa, que geralmente o convidado vai ser marido de fulano de tal, pai de fulano de tal e acabou. Eu falei, vai apanhar em casa, vai ser puxão de orelha. Você não, você fez direitinho, parabéns. Tenho certeza vai ter um cafezinho quando chegar em casa hoje. Eles merecem. Com certeza, com certeza. Mas diz aí, Marlex, nasceu no lar cristão? Então, Thiago, na verdade, eu nasci no lar cristão, né? Meus avós eram presbíteros da Assembleia de Deus, né? Aqui em Petrópolis. Madureira, isso. Ah, você Aqui é em Petrópolis, isso. Então, minha família toda é de origem assembleiana, né? E foi lá que eu cresci, né? Até meus 22 anos, né? Foi quando transicionei, aí começaram outros processos na minha vida. Mas família toda cristã. Lembra de algum momento onde para você foi marcante nessa jornada? Tipo, um batismo com o Espírito Santo? Lembra de alguma experiência que tu teve? Porque quando a gente eu imagino, eu não nasci num lar evangélico, mas eu imagino que quando a gente nasce numa família cristã, né? A gente sente que tem que ter aquele divisor de águas para ter um start, né? Teve esse momento na sua vida? Então, na verdade, eu sempre cresci desejando ser batizado mesmo, falar em línguas. E eu já quero pontuar aqui que eu amo falar em línguas. Eita, né? glória! Às vezes amo falar em línguas alto. E assim, muito marcante para mim foi em 95, né? Teve uma conferência na igreja e eu sempre desejoso ser batizado com o Espírito Santo, e foi naquela conferência que o Senhor me selou, né? Eu lembro que foram dias que foram ministrados na época pelo evangelista Marco Feliciano, né? Olha. Na época ele ainda nem era pastor, Você tinha quantos anos? né? Eu tinha 12 ou 13. Adolescente. E foi isso, né? E assim, essa experiência me marcou muito, né? E se eu pudesse pontuar, né, eu pontuaria essa experiência que eu tive. Você foi em Petrópolis? Fiquei em Petrópolis. Fiquei alguns minutos pulando mais de 1 metro. Eita. Falando em línguas, foi muito poderoso o que aconteceu. Ali o Deus que era só dos seus pais passou a ser teu Deus, né? Dessa forma. Dos avós também. Isso, dessa forma. O pastor era o pastor Timóteo? Na época, pastor Graciliano Gomes de Araújo Filho, Assembleia de Madureira, ali na subida do Caxambu ali. Ah, não. O Timóteo é da... Austin Luiz. Isso. Isso aí. Que maravilha, rapaz. 12, 13 anos. Você como um pastor de jovens, você acha que hoje em dia a juventude, não vou dizer que precisa, mas tem faltado esse anseio por esse momento? O que você acha desse tempo que a gente vive? Então, na verdade, assim, eu penso que todos precisam de uma experiência. Por mais que a experiência ela não pode fundamentar, mas a experiência marca, né? E eu acho que a questão toda está ligada ao encorajamento, né? Para onde os líderes estão, de alguma forma, conduzindo essa geração, né? E às vezes a gente se preocupa em produzir aquilo que o Espírito produz, né? Então eu penso que a exposição ao Espírito vai atrair, né? A exposição a essa contemplação vai gerar fome, vai gerar sede. É um desafio, né? Eu tenho
um filho que está entrando na juventude, outro que está passando pela adolescência. Mas eu penso que a gente precisa, de alguma forma, nos reunir para fomentar, para contemplar. E às vezes a gente quer gerar isso por intermédio de palavras e de conselhos, e que tudo isso é válido. Mas quando se fala de experiência com o Espírito, a gente precisa se expor a ele, né? Ele vai convencer, ele vai de alguma forma gerar a experiência. Então eu penso que a gente precisa de mais momentos que venham fomentar isso, momentos intencionais. A gente também precisa falar mais sobre isso. A gente precisa falar mais sobre o Espírito Santo, sobre o Ruach, né? Sobre os dons, sobre aquilo que o Espírito é capaz de produzir, que vai habilitar a movimentação, né? O último domingo foi domingo de Pentecostes, né? E Pentecostes ocorre 50 dias depois da Páscoa. E Pentecostes foi quando as tábuas da lei foram entregues. Pentecostes também foi quando aqueles que obedeceram ao Senhor e permaneceram no mesmo lugar se encontrou com o Espírito, né, em Atos. E Pentecostes é a habilitação, né? Existe o envio, mas o envio é a partir da visitação e da habilitação do Espírito. Então hoje a gente se depara com muita movimentação, e é bom, com muitas obras, com muito envio, com muitos projetos, com muitas coisas, mas tudo isso vai ter eficácia, né? Tudo isso vai ter permanência mediante a esse encontro, sabe? A essa experiência com o Espírito. Que a gente pode pontuar não só aquele dia que fomos batizados ou marcados, mas dias de experiência, né? Porque às vezes também nós ficamos apegados àquele momento que nós vivemos lá atrás, e isso não se renova, isso não acontece de novo, né? E o Espírito Santo veio e ficou, ele não veio e foi embora. O Espírito Santo, ele veio e ficou, né? Ele está aqui, ele está entre nós, ele está em nós, ele flui através de nós. E a gente precisa fomentar isso, sabe? Eu não consigo ver um outro caminho que não seja esse. Os jovens precisam ter essa experiência, precisam, né? Mas uma geração precisa conduzir a outra, precisa gerar essa fomentação, precisa gerar essa contemplação, estar diante do Senhor e encontrar prazer nisso. Então ele vem, quando ele vem, precisa dar uma direção, né? Precisa dar uma direção, como Moisés dava direção ao povo. Mais ou menos assim. Nós precisamos promover momentos intencionais, assim. Então, nós não produzimos o Espírito Santo, mas nós promovemos encontros. Então, nós somos aqueles que precisam manusear o tabernáculo e construir ele. E a presença se manifesta no meio do tabernáculo. É aquela ideia do 2 ou 3 reunidos, e ele está. Então a gente precisa promover, não produzir, mas promover para que ele venha, ou para que ele se manifeste, né? De alguma forma. É como se fosse um jovem que... Tem gente que aprendeu a dirigir, Adiel aprendeu a dirigir cedo, tem gente que aprendeu a dirigir com 10, 11 anos, né? Mas não estava habilitado para dirigir, né?
É o que esse paralelo que você está fazendo sobre experiência e estar habilitado. Habilitado, só alguém mais habilitado do que você consegue te conduzir nesse caminho, né? É isso aí. E eu penso muito que hoje a gente precisa mergulhar nesse entendimento. Por quê? Porque assim, hoje a gente está na era daquilo que é primeira linha, daquilo que é cópia, daquilo que é pirata, daquilo que é muito igual, mas não é. Denorex. Em O tudo. antigo Denorex. Em tudo, Thiago. Não sei se tu percebe isso. Mas antes tu conseguia definir melhor. Tu pegava um tênis, tu pegava uma blusa. Sim. Tu conseguia definir melhor. Hoje, tudo é muito parecido. E nessa era tecnológica, assim, tu fica até um pouco assim, cara, será que é? Às vezes tu entra numa loja que deveria ser e tu fala, será que é? E isso, de alguma forma, tem chegado entre nós. Tem chegado à igreja. Porque as pessoas, elas copiam modelos, elas reproduzem formatos. Né? Uhum. Agora, o que vai dizer se aquilo é original ou se aquilo é adulterado é a habilitação. De alguma forma, a unção. Sim. E unção não é uma palavra que deva ser usada de forma corriqueira, assim. Unção é unção. Unção é habilitação. Unção não é fruto. Né? Unção é habilitação. Tu é ungido para. Né? E aí, a gente precisa discernir. Né? A gente precisa nisso tudo discernir. Né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Né? Porque se canta muito, se fala muito, são muitos vídeos, todo mundo é pastor, tudo é igreja, entende? Tudo pode. Tudo pode. Então, assim, tudo muito parecido, né? Mas existe algo original. Existe algo autêntico. Jesus disse aos seus discípulos, eu estou indo, mas eu enviarei Consolador. o Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Né? E o Espírito veio. O Espírito tocou homens e tocou mulheres. Né? Os discípulos chegam na porta do templo, pega alguém que é coxo, que está ali pedindo esmolas, e diz, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Ou seja, a forma que eu vou me mover a favor de vocês não é de uma forma natural. Eu não vou entregar para vocês o que esse mundo pode dar. Ouro e prata. Eu vou entregar o que o céu pode dar. Levanta e anda. Poder. Um evangelho com poder. Então, o Espírito Santo é aquele que habilita e torna o evangelho poder. Porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo e Silas está em Atos 16, indo para o lugar da oração. Eles estão indo contemplar. Estão indo orar.
E ali eles encontram uma mulher que está falando o que é certo, mas debaixo de um governo, de um espírito que não vinha do Senhor. E Paulo discerne. E aí, como discernir alguém que está com um espírito que não vem do Senhor, mas está falando algo certo? Se está falando algo certo, vem do Senhor. Antigamente esse era o parâmetro, né? Então significa que pode ter algo que é certo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas que não vem do Senhor. Vem para desconstruir, vem para desviar. E aí Paulo discerne e Paulo expulsa o espírito daquela mulher. Então, eu creio nesse evangelho com poder. Sabe, desde pequeno eu sempre desejei. E olhar alguém falar em línguas para mim era fantástico. E eu desejava aquilo, né? Entre 95 e 2000 eu tive essas experiências, né? E eu acredito que nós devemos imergir um povo nesse lugar, de ficar em Jerusalém até que do céu sejam revestidos. Nós não podemos continuar sem uma experiência, sem sermos tocados pelo Senhor. Ah, mas a experiência, arrepiar o braço, significa alguma coisa? Emoção? Pode ser. Ah, tem gente que tipo assim, quer também desconstruir esse lugar. Sim. Sendo que permaneçam corpo, alma e espírito irrepreensíveis até o retorno do Senhor. Como nós não iremos nos emocionar? Como remover as lágrimas dos nossos olhos? Como remover o arrepio? Ah, mas não é emoção. Não é só emoção. Mas a experiência da alma faz parte. Os sentimentos sendo tocados, você se envolvendo naquele momento, faz parte. Não pode parar aí, né? Precisa tocar o espírito, precisa tocar o corpo, que afeta todas as áreas, mas faz parte. Eu lembro que teve uma época na nossa igreja que os cultos não tinham fim. 14, 15, 16. Eu ficava até me questionando sobre não dar a bênção apostólica. A gente fica preso a métodos. E também tranquilo, né? Uhum. Porque assim, a gente às vezes quer também falar dos métodos, mas existe uma tradição, existe uma cultura. E não tem problema nenhum em dar a bênção. Eu dou a bênção no culto, né? Tu dá a bênção? Tá bom. E o dia que não tiver a bênção, a gente também não tem Não problema. vai perder a bênção, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a adolescência, você tem filho adolescente, tem um que já está quase passando da adolescência, é uma fase difícil, ainda mais nos dias de hoje. Mas você parece ser jovem, mas tem um filho de 19 anos, já não é tão jovem assim, né, Thiago? 42. Mas é garotão aí. 4.2. 4.2. E com 12 para 13 anos, como você falou, você foi batizado com o Espírito Santo, e foi a virada de chave na sua vida, ou você teve alguma dificuldade, teve que ter outras novas oportunidades com o Espírito Santo para poder virar a chave, ou era aquilo que você queria? Por exemplo, desde os 12 anos ou mais jovem, não, quero ser pastor, eu quero seguir essa linhagem, eu quero ter essa direção, ou não, eu sonho em ser um empresário, eu sonho em ser um advogado, um jogador de futebol. Sempre na igreja eu fui envolvido com música. Então meu sonho era ser um guitarrista. E desde 12, 13 anos sempre tivemos banda, ministério, né?
Até 2011, 2012, eu me envolvia de forma integral com a música, né? Não só na igreja, mas também pedagogicamente, né? Trabalhei em algumas escolas como professor de música, dando aula de musicalização infantil para crianças de 2 a 10 anos, né? Então, a música sempre foi a minha paixão. Isso era profissional ou era projeto? Você era professor de projeto ou você era contratado da escola para dar aula? Então, as coisas foram acontecendo, né? Tem um determinado ponto, eu montei um projeto. Só que desse projeto, eu fui sendo indicado para escolas. E escolas foram me contratando com a carteira assinada, né, como funcionário, enfim. Deus chamando. É isso aí. Então, eu sempre desejei muito a música, entendeu? Mas Deus tinha os seus planos, né? O coração do homem faz planos, mas Deus tem os seus desígnios, né? Então, eu sempre desejei a música. Passei por aquela fase da juventude ali, 18, 19. E músico, tu sabe que, né, é uma área difícil de lidar, né? Trabalhar com a questão do ego, com a questão artista, né? Artística, e tu equilibrar tudo isso é um desafio, né? Mas assim, sempre foi essa área. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca desejei ser pastor. Na família tem algum? Então, avós presbíteros. Hoje eu tenho pastores na família, meu próprio irmão é pastor, né? Eu tenho na família da minha esposa alguns pastores também. Mas eu não desejava falar assim que eu cresci desejando, não. Não sei se por falta de estímulo, encorajamento, mas ou referência até também, de repente, né? Não tinha. Mas assim, a minha área era mais pra música mesmo, assim, meu desejo mesmo era mais pra música. Entendi. É isso. Fazia muito barulho na igreja lá então, né? Mas e quando veio esse chamado? Então, cara... Um rapaz que não desejava. Então. Cara, na verdade, eu transicionei da Assembleia em 2002, aí eu fui para uma igreja celular, né? E foi uma época também que marcou muito a minha vida. Na verdade, a época da adoração extravagante, né? Os anos 2000 ali, né? Casa de Davi, Judson de Oliveira, Antônio Cirilo. E, cara, ali eu fui impactado e fui encorajado a ir mais um pouquinho, a dar um passo à frente, né? Então eu comecei a me envolver com uma devoção, além da arte, além dos acordes, além da preocupação com o arranjo. Eu fui me envolvendo com uma devoção, né? Ali o Senhor me despertou para compor também, começar a compor canções, né? E dentro dessa movimentação da igreja celular, aí eu comecei a frequentar uma célula, aí eu fui encorajado a liderar uma célula, aí eu preguei pela primeira vez no coreto da Praça da Liberdade, em uma célula, né? Então a primeira vez que eu preguei na minha vida já não foi na Assembleia, foi quando eu estava nessa igreja, né, que caminhava na visão celular, foi numa célula. Ali eu fui me despertando e vendo possibilidades, mas nada que resultasse no ofício pastoral, não, né? Mas caminhando, prosseguindo no processo, chegamos aqui. Já é casado? Casei em 2003. Foi quando você... Transicionei em 2002, casei em 2003, tive o Bernardo em 2005. Conheceu a esposa nessa transição ou já namoravam? Não, namoramos no tempo da Assembleia, né? Ela pagou um preço, foi para a Assembleia comigo, tirou brinco, tirou anel, tirou
Maquiagem. Tirou maquiagem, colocou saia. Calça jeans, Minha esposa foi criada na Assembleia, também pagou esse preço. Ela não era da Assembleia, ela foi para a Assembleia, ela pagou esse preço comigo, e depois transicionamos juntos, casamos, enfim. Deus honrou, graças a Deus. Para a glória dele. Amém. Quanto tempo já, pastor? Como pastor? Como pastor, Em 2009. 2009. Em 2009 eu comecei a pastorear. Fui consagrado dia 18 de maio de 2012. Fiquei 3 anos como evangelista, plantando a igreja. Né? Plantamos a igreja no centro de Petrópolis, né? Nos movemos como pastor dessa igreja até 2018. 2018 transicionamos, né? E começamos a igreja Luzeiros. É isso. Hoje, você contando um pouco da sua história, pelo menos eu fiquei com essa impressão que você, não nem pela questão da idade não, mas parece que você conseguiu transitar em 2 gerações, né? Você veio de uma geração, frequentou essa geração dos mais tradicionais, se é que eu posso chamar assim, e hoje você consegue, e muito bem, por sinal, para a glória de Deus, se comunicar com essa geração atual. Se você pudesse pontuar, por exemplo, os desafios da igreja atual hoje, qual seria 2 desafios, por exemplo, da igreja atual hoje, que ela tem enfrentado com muita acidez? Eu penso que a gente sofreu uma mudança muito drástica, né? Né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, né? A gente percebe uma igreja ainda muito dentro dos padrões, né? Uma igreja ainda muito, não vou falar engessada, né? E de repente, né? As coisas é como se acontecesse uma aceleração. Vocês percebem isso? Sim. Né? E eu penso que o principal objetivo é comunicar as 2 gerações. É transferir. É de alguma forma inovar sem remover. Entende? Porque eu penso que existe uma lacuna em alguns momentos, onde uma geração não consegue se comunicar com outra geração. E ainda mais nessa era, né? A gente já vê muita mudança, Deus levantando uma galera poderosa, mas eu ainda percebo que a gente precisa trabalhar para que isso aconteça com mais pontualidade. Entendi. Por quê? Você acha que a geração anterior está muito presa ainda às coisas para trás dessa geração nova? Porque essa geração nova hoje é muita modernidade, né? A internet trouxe coisas na mão desse povo que nós lá atrás não tínhamos. Né? E acontece que, às vezes, conversando com pessoas de um pouco mais de idade na nossa igreja, você vê que tem uma cabeça fechada para certos assuntos que para os jovens é tranquilão, ele está tranquilo, né? E isso gera um pouco de dificuldade para essas pessoas que estão um pouco mais antigas, vamos dizer assim. Você vê dessa forma também, não? Você acha que... Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Você acha que, assim, tudo isso que tem acontecido tem, de alguma forma, impactado os mais antigos? É isso? Mais ou menos nessa linhagem. Eu digo, por exemplo, vamos no louvor. Né? Hoje, você vê o louvor, o pessoal hoje toca na igreja
absurdamente, né? Baixista, guitarrista, baterista. E o povo mais antigo fica meio que perdido em certos louvores. Você puxa um louvor mais antigo, os jovens já ficam meio perdidos e eles já ficam... Por que isso? Por que essa divisão? Porque eles não estão conseguindo entrar nessa linhagem dos jovens. Essa falta de comunicação entre as duas gerações. Isso. Né? Eu acho que na verdade, assim, vai ser sempre um desafio. Entendeu? Vai ser sempre um desafio uma geração entregar para outra geração. Uma geração reconhecer o que está sendo entregue. Eu acho que essa conexão sempre vai ser um desafio. Né? E cabe à liderança, né, se mover para que isso seja feito de uma forma que não venha a causar dano. Saudável, né? Mas que seja uma forma saudável. Agora você entendeu o que eu quis dizer. Essa é o que eu imaginava que você me responderia. Porque uma vez quando eu estudava psicologia pastoral, eu tive um professor que ele falou sobre encanto. Ele falou sobre encantamento. E ele falou que existiam igrejas no Rio Grande do Sul, igrejas luteranas, ele era luterano, e que a mobília da igreja eles trocavam a mobília. Tinha o culto em tal horário, era com uma mobília no altar, porque aquilo era muito importante para as pessoas que congregavam. E existiam outros cultos que eles tiravam a mobília, porque já não era tão importante. Então, eu já fui mais jovem, né? Hoje estou na geração de Isaac. Né? Eu já fui Jacó. Né? E, cara, tem aquela época que a gente quer chutar a porta, a gente quer, de alguma forma, debater, a gente quer mostrar que sabe, quer gerar algum tipo de polêmica, e a gente não leva em conta quem está ali e que para ele algumas coisas são importantes. Consegue compreender? Uhum. E a gente acaba, de alguma forma, agredindo. Por outro lado, quem está ali não sabe lidar com os novos. Já passei muito por isso. As pessoas falam, pastor, mas eu coloquei minha Bíblia para marcar o lugar e o jovem chegou e tirou. Pastor, mas eles estão de boné dentro da igreja. Pastor, mas isso não pode. E eles vieram. Cara, 2014, 2015, os jovens arrancavam os alargadores e deixavam no altar, assim. Arrancava piercing e deixava no altar. Pegava pino de cocaína e jogava no jardim da igreja. E ao mesmo tempo que eu falo que existiu ali uma espécie de avivamento, existiu também um espanto de uma geração que diz, pastor, tu tá se metendo com coisas pesadas. Eu vi o menino jogando pino de cocaína aqui. Toma cuidado, pastor, isso aí é perigoso. É sobre isso que eu quis dizer. A pergunta é mais ou menos sobre essa transição, é muita loucura. E é desafiador. Muito. Ainda mais pro líder, né? O pastor tem que saber lidar com as duas gerações. É um desafio, meu amigo. Mas debaixo da condução do Espírito, Amém. A gente vai buscando conectar, né? Uhum. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que faz a obra, né? É isso. E isso é muito louco. É tão louco. Eu estava assistindo essa semana um podcast com um pastor também muito estudioso, e ele falou exatamente que até 2030 o Brasil vai ter uma marca superada. Em 2030 o Brasil vai ter muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens. O que ele está querendo dizer, a pesquisa está dizendo,
a nossa sociedade vai envelhecer. E os jovens não vão gerar. Exatamente. Isso é tão louco porque a gente passou nesse tempo onde as pessoas focaram no jovem. E aqui sem qualquer cunho crítico, né? Mas não, vamos fazer dessa forma para atrair jovens, vamos fazer dessa forma para atrair jovens. E glória a Deus que muitos jovens vieram Amém. nessa leva, né? Porém, a gente vai chegar num momento que a gente vai ter que se preparar para falar para idoso. Mas a gente vai estar idoso também, né? A gente sim, mas os que vierem depois da gente, será que estarão preparados, habilitados, né? Eu acho que o nosso grande... É o que você falou, realmente a gente precisa cada vez mais depender do Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia diz em Joel que debaixo do derramamento do Espírito, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os filhos e filhas profetizarão. É. Então a gente percebe uma conexão de geração. Né? Então existe uma promessa. Malaquias vai dizer que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito do profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse à terra e ferisse a terra com maldição. Então, a conexão geracional, ela é uma promessa. E por mais que tudo contribua para que isso não aconteça, o Espírito Santo é o agente que vai tornar todas essas coisas possíveis. Eu acredito que o avivamento dos últimos dias é um avivamento familiar. E nós podemos pensar família no aspecto família biológica e no aspecto família de fé. Onde os pais e os filhos estão à mesa comendo do pão da presença. Aleluia. Onde os pais e os filhos estão à mesa conectados, transferindo, honrando, reconhecendo, emancipando, enviando. Então, por mais que a gente se depara com os desafios, nós devemos nos apegar A promessa. à promessa. E isso é poderoso demais, né? É um Moisés que Josué vai se levantar ali, é um Elias que está entregando para Eliseu, é um Paulo que está falando para Timóteo, que está falando para Tito. Então é uma geração habilitando a outra, né? Uma geração de alguma forma transferindo para outra. E eu creio que a gente precisa se expor a esse lugar de consciência ao ponto de vencer esse vácuo, né? Aquele vácuo que fica no meio, assim, que parece que não... Né? A gente precisa encontrar sabedoria em Deus, sobriedade. A gente precisa ser consciente, se expor ao Espírito para a gente vencer esse vácuo. E de alguma forma existir essa transferência, né? Entendi. Voltando um pouco na tua fala lá no início, lá sobre essa questão foi em off que a gente estava falando, agora eu lembrei. Você acha que um dos problemas tem sido essa falta de paternidade? Ou melhor, vou associar paternidade também com identidade? Eu acho que uma das funções dessa paternidade é revelar essa identidade. Você acha que tem faltado esses pais de destino nessa geração? Paulo disse, embora vocês tenham muitos aios, vocês têm poucos pais. Né? Porque o pai é aquele que se compromete com o filho. O pai é aquele que dá destino ao filho. Os discípulos
de Jesus disseram para Jesus assim: Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João, eles oram. Jesus falou: quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que estais nos céus. Jesus apresenta o Pai, né? E a paternidade, ela é fundamental. A paternidade, ela tem a missão de tocar na intimidade e tornar possível o que o filho precisa, né? A paternidade é o governo do reino de Deus. E durante muito tempo a gente lidou com diversos aspectos de Deus e não tem erro nenhum nisso, né? O Jeová Shammah, o Deus da presença, o Jeová Rafa, o Deus da cura, o Senhor dos exércitos. Mas aí Jesus, quando vai ensinar os discípulos a se relacionar, porque oração é relação, oração é relacionamento. Ele diz: olha, quando vocês forem orar, orem Pai Nosso. Então a paternidade, ela afeta diretamente, né? E ela produz o entendimento da identidade. Quem somos e o que precisamos fazer. O que mais a gente vê nesse tempo são pessoas, às vezes, confusas acerca de quem são e o que deve fazer. Porque se eu não sei quem eu sou, muito menos eu sei o que eu tenho que fazer. E eu acredito sim, Thiago, que a paternidade ela é fundamental, né? Essa relação de destino, de propósito, enfim, essa relação de pai e filho, né? De família, enfim. E é uma linha muito tênue, né, Diel? Porque a gente também não tem que gerar pai. Tem que ensinar a ser pai, mas pai não gera pai. Né? A gente tem que ensinar os filhos a serem pais no futuro, né? Então acho que é um grande desafio para nós nesses dias aí. É muito difícil. Ser pai, realmente, eu também tenho 2 filhos, eu tenho um de 27 anos, já sou vovô, e tenho um mais jovem, 16, vai fazer 17 anos. Só que não parece que é irmão, não. Misericórdia, né, Tiagão? Como é diferente um do outro. Os dois, né? Muito diferente. Não parece ser irmãos. A gente vendo, pode esse aqui é assim, esse é assado. E é uma dificuldade. O Arthur foi uma maravilha de lidar, meu filho mais velho. Não que seja o mais novo, não deixe de amar, mas ele é mais eu. Entendeu? O Arthur puxou mais o lado da minha mulher. Mas tranquilo. E o meu mais novo é mais eu, mais Pedro. Mas, né? E é uma dificuldade. De vez em quando tem que... Tiagão lá, meu Diel, vou conversar, meu lindo. O que está acontecendo? Paternidade, rapaz. Na verdade, sempre falo isso, né? O Estado não se compromete com nada que foi estabelecido no céu. Ser pai, mãe, marido, esposa, ser filho. Cada um tem sua função. Me fala onde a gente vai estudar sobre isso. Faculdade para ser pai, que curso para ser mãe, para ser marido. Me ensina aí, por favor, onde tiver que eu vou me inscrever. Porque tudo isso foi criado no céu, né? Então só no céu a gente... só vivendo a realidade do céu que a gente consegue desempenhar, né? Em Deus a gente encontra os modelos corretos, né? Tem que pra pedir gente direção desempenhar. Tem que pedir direção a ele para saber o que fazer, o que falar. É um desafio, né? Muito No grande. início do ano, nas nossas primícias lá na igreja, Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 3, e eu preguei todos os dias a mesma palavra, e é aquele texto onde Josué agora precisa comissionar os sacerdotes
precisa dizer para os sacerdotes, olha, vamos colocar a arca no ombro, vamos pisar no rio. Né? E de dentro do rio a gente vai tirar pedras e a gente vai construir um memorial. Esse memorial vai servir para as próximas gerações. Então essa palavra, ela tem norteado todo o nosso ano. Quando a gente chega no capítulo 5, a gente percebe Josué entendendo em Deus que ele precisava fazer facas de pedras, porque ele precisava circuncidar. Ele percebe que muitos que nasceram no caminho não foram circuncidados. Isso acontece com a gente. A gente vai se movendo como igreja, a gente vai se movendo com muitos movimentos, enfim, e a gente vai percebendo que alguns que tiveram experiências em algum momento foram marcados na aliança com Deus, esses muitas vezes morreram, foram embora, já não estão mais. E no meio do caminho vão nascendo outros que não provaram da experiência, que não foram marcados na aliança. E às vezes a gente vai percebendo as coisas saindo do lugar, e a gente não sabe por quê. Porque até então a gente faz as coisas certas. A gente prega, a gente canta, a gente faz diversos movimentos. A gente vai percebendo que está faltando algo, né? E Josué percebe isso. E o Senhor diz, olha, prepara facas de pedras e circuncida todo mundo. E ó, tu vai circuncidar e eles vão ter que ficar sarando. Eles vão ter que esperar o tempo da cura. Né? E a nossa vida é essa. Né? De alguma forma, fazer com que a nossa paternidade seja eficaz. Trazendo os filhos a nível de intimidade, de alguma forma ferindo. Né? E aquela ideia de colocar todo mundo para dentro tem feito a gente negligenciar isso. Então, muitas vezes nós somos permissivos na paternidade, negligentes na paternidade. Porque a gente está vendo algo que precisa ser corrigido e a gente não corrige por causa de conveniência. Às vezes, puxa, logo agora eu vou ter que fazer isso. Às vezes a gente vai permitir algo e aquilo ali na frente vai gerar um tipo de dificuldade. Então, Deus é pai e ele corrige quem ama. Né? Deus é pai e ele diz que aquele que não se permite ser corrigido é bastardo. Então, eu acredito nesse tempo que a gente tem que ter esse cuidado, entende? Esse cuidado no desenvolvimento, porque na ânsia de botar todo mundo para dentro, né? Igreja lotada, culto lotado, a gente quer. Quem não fica feliz com isso? Tu que é pastor de uma igreja, tu não fica feliz? Sim. Então venha como estás, né? Vamos encher o arraial, mas vamos discernir o que precisa ser feito a partir daí. Vamos discernir a movimentação e o que precisa ser feito. Né? A gente evita muitas coisas como pessoas sem experiências que não nasceram de novo e que muitas vezes ficam anos dentro da igreja e não tiveram. É isso que eu estou falando aqui. Isso é muito grave.
Pensa comigo, isso é muito grave. A gente tem capacidade de julgar? Essa pessoa não nasceu de novo. Então, Mas existem pessoas que não nasceram de novo dentro da igreja. E aí a gente volta no mesmo assunto. Por não estarem expostas a um lugar de experiência, por não terem sido marcadas, circuncidadas, né? Foram simplesmente participando. Não é rapaz, fácil não, né, Thiagão? não é fácil porque ele tá falando aqui, eu tô viajando aqui, mano. Eu tô pensando aqui porque o texto de Josué que você falou, né? Assuntos, né? A gente fica, se deixar eu vou falando, cara. O texto de Josué que você falou, Deus usou a vida de Josué para revelar a paternidade, ferindo a intimidade, né? Isso aí. Mas na cruz do Calvário, a gente vê o Deus Pai se revelando, não ferindo a intimidade, mas revelando a intimidade do Filho. Então, me parece, nisso que tu tá falando aqui, sabe, que para que a paternidade, não só a paternidade, mas principalmente a orfandade seja quebrada, ou precisamos ser feridos na intimidade, ou a nossa intimidade ser revelada, para que a gente possa caminhar. É o que você falou sobre a... Não, eu acho que talvez o maior desafio da igreja seja aquele desafio que ela mesma criou. Não, vem como estás. Depois o Espírito Santo cura e trata. É verdade, não é uma mentira. Só que precisa desse confronto que você está falando, né? Precisa dessa galera que fala assim... E essa exposição da intimidade é extremamente necessária. Aí a gente pode falar de transparência, sinceridade, discipulado saudável, que não é um discipulado por conveniência, nem por amizade, porque às vezes a gente, dentro do discipulado, a gente vai se tornando conveniente. Então eu deixo de falar algumas coisas, né? Eu não sou inteiro naquilo que eu estou fazendo, né? E a gente vai encontrando destino quando a gente está nesse lugar de transparência, de sinceridade, né? Onde existe troca, né? Então aqui tem um pai e tem um filho, e existe transparência. A exposição da intimidade, ó. A minha vida é essa. Né? Então, pastor Luiz Hermínio, ele diz algo que ele fala que existe uma diferença entre circuncidar e castrar. O pai, ele toca na intimidade e não castra. Ele circuncida. Tira o excesso, né? Ele tira o excesso. Mas ele não deixa infértil. E a gente acaba lidando com muitas vezes pessoas que já foram também tocadas por um paternalismo. Pessoas foram castradas na sua intimidade. Pessoas que foram tocadas na intimidade de forma ilícita. Aí uma vez eu pensando sobre isso, o Senhor começou a ministrar diversas coisas. E eu peguei a questão do estupro, né? Uma pessoa que foi violentada, ela tem duas tendências. Qual é? Primeira, ela ser muito exposta, ela se abrir demais. Segunda, ela se retrair, ela se fechar demais. Então a gente pega pessoas que foram violentadas num processo de discipulado, desenvolvimento de propósito. Pessoas foram violentadas, uma se abre, deixa a vida me levar, acaba, a outra se fecha. E qual é mais fácil de você trabalhar? A que se abre ou a que se fecha? Qual você acha que você consegue ministrar na vida dela a paternidade de Deus?
Eu acho que as duas têm as suas dificuldades, entendeu? É difícil tu lidar com pessoas que foram violentadas. Diversos aspectos. Tu quer ver? Honra. Violentadas na honra. Agora não honra de jeito nenhum. Se fecham para honra. Né? No serviço. Acaba que a gente acaba pegando pessoas que vieram de outros ministérios. Eu não sei você, mas eu pego pessoas que elas têm dificuldade de destravar. Não vê possibilidade de fazer de novo um dia aquilo que fez. E o que Deus criou para ser prazeroso se torna traumático. Entende? Tem aquele libertino que ele quer de qualquer maneira, né? Ele não leva em conta a gravidade das coisas. Então ele quer de qualquer maneira. E tem aquele retraído que é difícil. Que é difícil você de alguma forma reposicionar ele. É um desafio, um processo longo. Aí cada experiência é uma experiência, né? Com cada um, igual você falou, tu tem 2 filhos, com cada um. Né? É um desafio mas como diferente. tu faria? Às vezes tu faz de uma forma com um Que não pode outro. fazer com outro. Até porque o retraído, você muitas das vezes vai olhar para ele, né? Ele vai estar servindo, vai estar em todos os cultos, vai estar fazendo tudo aquilo que, religiosamente falando, é para ser feito, né? Correto. Mas vai ter momentos que vai ter que virar para ele e falar assim: meu filho, curte um domingo com a tua família, te libera desse culto de domingo. Porque ele perdeu totalmente a noção. Porque talvez para ele estar em casa, estar em família, família de forma geral, vai revelar muitas mazelas na vida dele, né? Ele passa a ser um religioso, né? Passa a ser um religioso e passa a ser... Eu vou usar uma palavra muito dura aqui, não vou usar, né? Mas porque respeitar as feridas dos outros, né? Mas passa a ser um omisso, sabe? Quando não quer enfrentar as dificuldades e marcas da vida dele. É para isso que eu creio muito no... O credo apostólico fala que, dentre tantas as coisas que a gente crê no poder da igreja. Hoje eu estava falando isso com um grupo de amigos, sabe? Eu creio que a igreja tem muitas funções que Deus poderia fazer sozinho. Mas por ser a igreja dele, por ser o corpo dele, ele falou assim: não, vou incumbir a minha igreja para fazer isso. Dentre elas, creio que é isso, sabe? Reposicionar as pessoas nos seus propósitos, né? Semana passada eu conversava com alguns discípulos e eu falava: tu precisa vir à igreja para adorar a Deus? Precisa. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede ao Pai em secreto, o Pai vai te recompensar. Por que a gente vem à igreja? Comunhão. Cristo é manifestado por intermédio da igreja. Então a igreja é chamada corpo de Cristo. E por não discernir o corpo, há muitos doentes, muitos morrendo, muitos dormindo. Discernindo o corpo, encontramos cura, Vida. Só que a gente pega esse texto de Paulo e a gente traz só para o exame de si mesmo. Como está o meu corpo? Discernir, as pessoas interpretam o meu corpo. O meu. Não, é o corpo dele. Por não discernir o corpo. Eu sempre falo na ceia lá na igreja, eu falo assim: mais importante do que você comer é você partir.
Porque Deus se manifesta, Cristo se manifesta no partir, não no comer. E para comer, tu pode comer sozinho. Tu levanta de madrugada lá na tua casa e come sozinho. Ah, não fala não, Thiago. Tu come. Não fala não, Vou Thiago. falar. Fala Vou não. deixar em off. Vocês vão ficar pensando. Não faz pergunta difícil. Fala pra ele. Agora, para partir, tem que ter o outro. Mas Tem que ter mais um. Então Jesus entra na casa daqueles discípulos lá em Emaús, no partir do pão, os olhos se abriram. E era pão de viagem, não era pão da ceia, né, irmão? O pão que tava na bolsa. É isso aí. Então o partir do pão é muito mais amplo do que uma reunião no segundo domingo. Né? Nós estamos partindo o pão aqui. É isso. E tá bom, né? Tá bom. mas eu tô adorando. Eu gosto muito desse texto também da ceia, porque durante muito tempo da minha caminhada entendi de forma errada. Não entendia dessa forma. Não entendia que o pão só virou corpo depois de partir. Até então é pão. Esse é o meu corpo. Entendi de forma errada sobre essa questão de discernir o corpo. Isso aí, acho que até hoje tem muita gente entendendo de forma errada, achando que a ceia tem muito mais a ver com remissão de pecado. Nossos pecados foram pagos na cruz. A ceia é sobre outro assunto. Esse assunto. Discernir onde eu estou, aonde eu faço parte, né, irmão? E eu acho, usando as palavras de Paulo, é por isso que tem muita gente doente, enferma, porque realmente tem tido essa dificuldade. Né? Aí tem aquilo, se você foi ferido no corpo, a cura está no corpo. Né? Ele regenera. O corpo Ou faz um enxerto, né? Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Então, assim, eu sou totalmente contra a questão de ser desigrejado, de andar sozinho. A Bíblia diz que ele faz o solitário viver em família. Então não há vida fora do corpo. Né? Não há vida fora desse ambiente familiar que é a igreja. E as pessoas, elas têm, banalizado isso. Né? Às vezes, elas não ignoram o corpo deixando de ir. Elas ignoram o corpo sendo indiferentes lá dentro. Talvez seja pior, né? Pior. Indiferentes, inertes. Não reagem, não se movem. A Bíblia diz isso, né? Jesus falou sobre aqueles que tocavam flautas nas praças. As pessoas não dançavam e outros choravam e ninguém chorava junto. Então, às vezes, falta um pouco desse acordar, né? Desse despertar, né? O sair desse engano para viver plenamente o que o Senhor propôs, né? Com o corpo. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. A igreja é poderosa. Hoje eu parei numa loja no centro da cidade e estou perdendo a esperança na igreja. Eu falei, minha irmã, a igreja é poderosa. A igreja é gloriosa. E ele está lavando a igreja. E ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa no fim. Né? Então, as pessoas, beleza, né? A gente fala de né? Mas a igreja não, cara. A igreja é poderosa, né? A igreja de Jesus, a noiva, ele ama muito. Eu, há pouco tempo, estava escutando um rapaz falando que perguntaram para ele, por que eu tenho que ir para a igreja? Aí ele falou assim, quando você quer jogar bola, você vai para onde? Pro campo. Você quer comprar uma roupa, você vai no shopping. Você quer comprar um remédio, você vai para a farmácia.
E quando você quer adorar o Senhor, você vai para onde? Para a igreja, onde os salvos se reúnem para adorar o Pai. Eu achei aquilo sensacional. Foi uma resposta, porque muitas das vezes também já me questionei. Eu não tenho que viver na igreja, por que tem que estar dentro da igreja? E essa resposta para mim foi sensacional. Eu meditei bastante nessa Salmo 133, né? É com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, unção. É como orvalho, refrigério. Né? Então, a unção, ela quebra todo jugo. Salmo 133 diz: se a gente tiver em união, tem óleo, tem unção. Os jugos são quebrados, as correntes são despedaçadas. Você vê que a igreja estava orando lá em Atos e Pedro foi solto pela oração da igreja. Ele bateu na porta e eles ficaram espantados quando ele chegou. Mas vocês estavam orando por isso, né? Demais, né? Rapaz, é muito doido, porque eu acho que a gente precisa discernir. A gente precisa discernir. Jesus falou para os fariseus isso, né? Vocês conseguem olhar para o céu e discernir se vai chover ou não, quando o céu está vermelho ou não, mas não conseguem discernir o que está acontecendo aqui, sabe? A gente está muito preocupado com os nossos problemas, quando na verdade problema a gente sempre teve, sempre vai ter, né, meu irmão, minha irmã? Você que está assistindo a gente aí, problema a gente sempre vai ter, inclusive talvez, eis que te digo de mim mesmo, hein? Talvez você seja problema para alguém. Né? Para si próprio, né? Porque a galera reclama de muito, né, pastor Marlex? Não, pastor, aquela irmã lá, eu não estou contando mais ela, pastor. Fica tranquilo, que talvez você provavelmente está sendo problema para alguém também. Mas na multiforma de Deus na igreja, que a gente aprende a conviver com os diferentes. É o que você estava falando, né? É na igreja que a nossa intimidade é revelada. Não tem ninguém que te conheça abaixo de Deus mais do que a sua esposa, por exemplo. Mas não tem ninguém também que você é mais íntimo do que a sua esposa. Não é verdade? Ela conhece seus lados difíceis, assim como as minhas, as nossas, as minhas aí. Só tem uma. Assim como as nossas, mas elas também sabem como nos ativar, nos motivar, apesar dos nossos defeitos, né? Agora, o Thiago, eu acredito assim que muitos problemas se são originários da falta de identidade, da falta de saber quem é, o que nasceu para ser. Então a gente percebe no meio da igreja duas coisas que têm sido câncer: comparação e competição. Entendeu? Então a comparação e a competição eles precisam ser combatidos. Mas tudo isso pelas pessoas não saberem quem são. Quando você vai, de alguma forma, cooperar para que a pessoa se descubra em Deus, ela não quer. Porque hoje há uma pressão muito grande, né? Tentando gerar nas pessoas aquilo que elas não são. A internet está aí. São os pastores de igreja. Tu abre um reels de uma igreja lá, tu abre uma foto e fala, caramba. Aí tu vai tentar fazer um reels igual. Se nós deixarmos, nós somos estragados. Nós perdemos a nossa identidade, aquilo que somos no Senhor. E aí já diz uma frase antiga que é: papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante pedreiro. Né? Isso é antigo. Então as pessoas vão se moldando, né, dentro das suas motivações erradas e as identidades vão se perdendo. Isso é danoso para a igreja, isso é prejudicial para a igreja. Né? Mas quando a gente vai descobrindo a nossa identidade, quem a gente é, que a gente nasceu para ser, quando a gente reconhece as habilidades que estão lá em Romanos, né?
Quando a gente começa a fluir nos dons, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Uns têm palavra de conhecimento, outros têm palavra de sabedoria, outros têm profecia, né? Quando a gente vai vendo as coisas se encaixando, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Então eu creio que a gente tem uma missão muito, muito nobre, né? Que é gerar isso. Entendeu? Falar, cara, ó, você nasceu para isso aqui, você é isso aqui. Né? Trazer a pessoa à tona, remover toda a distração, para que as pessoas possam, de alguma forma, fluir. E a gente evitar muitas coisas dentro da igreja que são desnecessárias. Né? Eu costumo dizer que isso é para casamento, para igreja. Nós precisávamos praticar um pouco mais essa questão, o dia do lixo, aonde nós poderíamos falar o que pensamos sem ser julgados por isso. Eu acho que essa habilitação que temos precisado nesses dias tem a ver também com o suporte no erro. Porque ninguém aprende a pregar de uma hora para outra, Não. a profetizar de uma hora para outra, né? A orar de uma hora para outra. Então, eu acho que a igreja precisa dar esse suporte no quesito habilitação também, né? Não, você pode ter errado no excesso ou na falta, mas vamos seguir em frente, né? E até porque esse treinamento é necessário. Aí eu volto no que eu ia falar lá atrás. A gente ficava preocupado com os cultos que não tinham bênção apostólica. E os jovens lá caídos no chão, chorando, olhados. E os pais me ligando e falando, eles ainda não chegaram em casa. Eu falei, estão orando. O pai não acredita. E aí um dia eu coloquei isso diante de Deus e o Senhor falou, é melhor o excesso do que a negligência. O excesso, tu vai lá, tu dá uma paradinha, mas você ter que estimular o que não existe é bem pior. Bem pior. Então deixa os meninos. Rodar. Deixa eles terem as experiências. Né? E, cara, nós como líderes, nós temos essa responsabilidade de produzir treinamento. Só que a gente tem aquela ideia de que quando a gente vai treinar, a gente tá meio que encaixotando o espírito, entendeu? Pô, tá muito... Não, cara. Né? Como tudo na vida, nós vamos aprendendo, nós vamos se desenvolvendo. Então, uma pessoa que flui com palavra de conhecimento, né? Às vezes ela fluiu ali, eu gosto muito da linha de raciocínio do pastor Luciano Subirá, né? Que ele diz assim, a atuação precisa ser menor do que o resultado. Ele diz, fluir nos dons é simples. Orar por cura, Senhor, cura essa irmã. Nós rejeitamos essa enfermidade. Amanhã tu ouve testemunho. A irmã foi curada. Amém. Só que a gente viveu uma cultura de... E amanhã ela não foi curada. Diferente. Muito barulho, sem resultado. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre fluir naturalmente e não atribuir a Deus, mas de alguma forma perguntar, faz sentido para você? Você não precisa dizer, eis que eu te digo. É isso. A gente está consciente. Vamos falar em línguas aqui agora? A gente está consciente, não tem ninguém fora de si. Não tem ninguém precisando, sei lá, entrar em transe para manifestar algum dom. Né? É simples. E por a gente ter removido essa simplicidade, a gente ter gerado algo muito complexo, a gente bloqueia o desenvolvimento.
Porque as pessoas dizem, eu nunca que vou ser usado assim. Né? Hoje nós temos uma equipe de 5 pastores lá na igreja comigo. E eles convivendo dentro da minha casa, eles convivendo dentro da igreja, a gente saindo, e eles disseram, eu vi a possibilidade de eu ser pastor convivendo com você, que tu é um cara normal. Né? Porque até então a referência é de alguém intocável. Mesma coisa os dons. Né? Às vezes a pessoa precisa fazer um espetáculo para manifestar um dom, e aquele que está ali vai falar, pô, isso nunca vai ser possível comigo. Né? Sendo que é simples, cara. É simples e é simples e lapidável. Né? Então você vai ensinando a pessoa. A gente não está manipulando o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente não tem condição de manipular o Espírito Santo. A gente está instruindo. Né? Né? Quando a gente vê ali a relação de Eli com Samuel, né? A voz que tu está ouvindo, quando você ouvir, você diz, fala Senhor. Porque num primeiro momento o discípulo pode não estar discernindo o que está acontecendo. Era um garoto, né? Novidade para ele. Pastor, sonhei com isso aqui. Tá bom, vamos analisar o sonho. Pastor, eu tive uma impressão assim. Vamos analisar. Vamos ver se, né, se não é produto da agitação, se não é coisa da nossa cabeça. Vamos analisar. E vamos buscar entender e comunicar o que Deus está falando. Você prega, né? Você prega na carne? Não. Hã? Não. Prega. Você está sempre na carne. A gente está sempre na carne. Entendeu? A gente não prega em pecado. A gente não eu não ia falar, pastor Marlon, entendeu? Eu não podia falar, mas agora eu tô revelando minha intimidade. Tentando a tua intimidade. Não. Mas é verdade. Então a gente acha que a gente tem que ser sobrenatural para poder, né? É aquilo que tu falou, a gente às vezes não permite as pessoas se desenvolverem, porque a gente coloca a régua aqui em cima, né? E como que as pessoas vão chegar nessa medida? Se é processual. Né? Então a gente precisa se permitir as pessoas viverem as experiências, serem modeladas e se desenvolverem ali. E é tão injusto isso, né? E o bacana disso daí é que tem tudo a ver, né, com o nome do programa, né? Multiforma, né? Cada um tem a sua forma, né, de se relacionar, de se direcionar. Igual você está falando, pastor, que você vai ensinar, mas não vai encaixotar. Uhum. Até porque a pessoa vai estar recebendo e vai estar tendo a visão, o relacionamento, não só daquilo que você está passando para ele, está aprendendo algo a mais. Muito bacana. Em algum momento a Bíblia diz que não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo ensina. Ela está removendo o discipulado? Não. Ela está removendo o pastoreio? Não. Só que a movimentação do reino de Deus ela é muito mais tranquila se quando você sentar comigo para ser discipulado e treinado, o Espírito já tiver falado contigo. Né? Um pastoreio muito mais eficaz se a ovelha sentar para ser aconselhada, mas ela busca o Espírito. Ela não está vindo leiga, ela não está vindo sem nenhum tipo de experiência, né? Ela está vindo para conferir. Ela está vindo para testificar. Né? Então, quando você fala, aquilo já cai no coração. Por quê? Porque o Espírito já preparou o caminho, o Espírito já ministrou. Né? Então,
se a gente pudesse resumir todo esse nosso papo, é a exposição à contemplação, a exposição ao Espírito Santo, a vida relacional com Ele. Eu acredito que vai conduzindo todos os processos, vai colocando tudo em ordem, vai habilitando, vai ativando, vai manifestando. Isso é poderoso. Aleluia. Sensacional. Adiel, eu ficaria aqui umas 10 horas, hein? Rapaz, do Thiagão, céu. a cada episódio eu aprendo demais com Deus, sabia? Aprendo demais. Cada convidado que vem traz uma porção do Senhor que eu tenho aprendido e tenho sido grato a Deus. Eu falo com o Thiagão que toda vez que vamos gravar, eu fico... que eu sou meio Pedro, sou agitado, sou acelerado. Estou até aqui admirado com a tranquilidade do Marlex, pastor Marlex. Mas eu estou um pouco nervoso. Mas tá numa calma. Eu falei, Senhor, eu queria ser assim, meu Deus, que eu sou acelerado. Eu sou igual Moisés pra cima. Eu tenho aprendido demais e foi sensacional esse nosso bate-papo. Deus é maravilhoso. Ele se revela, né, de multiforma, ele se revela, né? É sensacional, eu tenho aprendido demais. Maravilhoso, né, Thiago? Maravilhoso. Apesar... O pastor Marlex falou que ele tá nervoso, mas... Conheço ele nervoso. Também, rapaz. Conheço ele já há algum tempo, vejo esse homem pregando há algum tempo, me espelho nele, para a glória de Deus. É uma das referências aqui na nossa cidade, pastor Marlex, não só para jovem, mas qualquer geração. Quem caminha perto dele testifica isso. Então isso é gratificante, ter homens como o pastor Marlex aqui na nossa cidade, cara. Isso que é o mais... Sabe, eu fico maravilhado e feliz por isso, porque, glória a Deus, a gente ter pessoas, né, pessoas famosas como referência, nos espelhar. Mas eu sempre falo isso, a gente tem pessoas do nosso lado, cara, da nossa cidade aqui, né? Encontra na loja, irmão, que muda a chave, muda a rota da nossa vida. Então é gratificante. Antes de passar para o pastor Marlex, dar um recado, deixar o nosso recado final para os nossos seguidores aí, quero agradecer você que ficou até aqui ao final. Tá? Só recebe a bênção apostólica do Multiforma quem fica até o final, irmão. A verdade é essa. Que gancho! Esse Thiago dá um gancho. A bênção apostólica vai ser a palavra do pastor Marlex para você que ficou aí fiel até o final. Eu já quero agradecer novamente os nossos parceiros lá, Café de Pote, tá lá no Instagram, @Café de Pote, Doce Alegria, na Estrada Mineira, número 1587, tá bom? E você que quer novamente reforçar esse pedido aí, você quer abençoar esse projeto aqui, tem um QR Code na tela aí, tem um Pix também, tá bom? Forte abraço para você, Deus te abençoe. Pastor Marlex está com as últimas palavras. Deixa eu fazer um agradecimento ao pastor também. Claro. Queria agradecer, né, a sua presença, ter aceitado o convite. Verdade. Obrigado. Agregou muito, pelo menos falando por mim, agregou muito por na minha nós, vida espiritual. Pode ter certeza que vou levar muita coisa daqui para minha vida. E queria te agradecer e te honrar essas palavras aí, tá bom, pastor? Fala das suas redes sociais também, das lives lá que você está fazendo, né? Então, quero agradecer vocês também pelo convite, né? Prazer. Na verdade, eu valorizo muito isso, né? O tempo de mesa. O Senhor tem levantado pessoas e tem promovido, né, essas experiências. Existe uma promessa, né? O pão da presença permanecerá perpetuamente. Aleluia. Glória a Deus. Né? E eu louvo ao Senhor por esse tempo, pela iniciativa de vocês. Né? Tenho o Thiago também como uma referência, né? Tenho conhecido o Adiel e eu quero ministrar crescimento, desenvolvimento em tudo que vocês colocarem a mão, né? Que venha um crescimento sobrenatural. Isso é só o início de muitas coisas que Deus está fazendo por intermédio de vocês. Tá? Amém. Eu queria deixar só uma palavra final, que é quando Davi assume o reinado, eles olham e nos dias de Saul não se valeram da arca da presença, da arca da aliança, da presença, né? E ele traz a arca de volta. E ele traz a arca de volta e ele constrói um tabernáculo simples, uma tenda simples, coloca a arca no meio
e ele coloca ali Gedutum, Emã e Asaf a profetizar diante da arca. Né? Então que a gente possa entender que a presença do Senhor é tudo que nós temos e que nenhum tipo de governo, nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de movimentação faz sentido sem a presença do Senhor. Amém? E a forma simples de fazer igreja é que vai atrair a glória de Deus. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus, Glória a hein? Deus. Meu Deus, hein? Maravilhoso, Tu achou que Thiagão. não tinha mais nada aí, tá vendo? Deus preparou isso pro final. Maravilhoso, gente. Bom demais. Prazerzão estar com vocês. Agradecer novamente, como o irmão Adiel falou aqui. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério. Amém. As redes sociais do Pastor Marlex vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Acaba que eu não falei. Mas fica à vontade. Fala aí, tá? vai falar. Pode falar. O Instagram é PR_Marlex de Paula. Né? Você pode entrar lá. A gente tem feito séries. Essa semana, todos os dias, às 23 horas, nós temos nos encontrado lá com pastores amigos. Hoje é a última série dessa semana. Tô te convidando. Vai ser bênção ter você Vai lá. ficar com a salvo gente. lá no Instagram. Tá salvo lá. Tá salvo lá. E da igreja. Da igreja, é a Igreja Luzeiros. Né? Só entrar lá e curtir. Eita, Compartilhar. maravilha. Amém. É isso. Vai lá que você, com certeza, vai nas páginas, faz uma visita também na Igreja Luzeiros Isso lá. aí. Que você vai ser a minha segunda casa. Eu sempre falo isso também lá, que tem muitos amigos lá, inclusive o pastor. Me sinto em casa quando eu vou lá. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, tá bom? Forte abraço para você que ficou até o final aí. Obrigado, galera, por mais um episódio conosco aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo Yes. forte. Tchau, tchau.